Olá, hoje nós vamos falar sobre governança e gestão. Pois bem, antes de entrarmos especificamente no tema, cabe uma reflexão de Abraham Lincoln. A maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Bom, em se tratando de governança e gestão, vale a gente destacar alguns pontos principais que diferenciam o que vem a ser a governança e o que vem a ser gestão. Bom, a governança, ela busca definir o direcionamento estratégico para aquela instituição, para aquela organização. Então, a estrutura de governança, o conselho, ele define a estratégia para que aquela organização ela siga aquele caminho, siga aquele espaço, atinja aqueles objetivos e metas. A gestão, ela implementa os programas, seja um programa para atingir um objetivo estratégico, um plano para atender a um propósito organizacional. Então, o papel do gestor é executar o que foi direcionado por parte da governança. A governança tem ainda como papel supervisionar a gestão. Então, o conselho diretivo, o conselho deliberativo, o conselho administrativo, ele vai supervisionar os passos, os resultados que a gestão vai atender, que a gestão vai atingir conforme o que foi definido dentro daquelas estratégias organizacionais. Qual que é o papel da gestão? Garantir a conformidade com os regulamentos. A governança, ela tem o papel de envolver as partes interessadas. Então, um conselho administrativo, um conselho deliberativo, tem lá os representantes, os acionistas da organização, tem representantes da gestão, tem representantes da sociedade civil, tem outros stakeholders, ou seja, outras partes, atores envolvidos e interessados, que de certa forma vão buscar direcionar a organização para um propósito. Qual que é o papel da gestão? Revisar e reportar o progresso das ações. Então, o que foi definido? O gestor toma por posse, toma conhecimento e passa a executar aquelas ações. Papel da governança: gerenciar os riscos estratégicos, riscos de mercado, riscos relacionados à conjuntura a qual essa organização está submetida. Então, todos esses riscos, a governança tem esse papel de tentar gerenciar. Qual é o papel da gestão? Garantir a eficiência administrativa, a eficiência na execução. Governança, gerenciar conflitos internos. Gestão, comunicação com as partes interessadas. Então, quando se faz o relatório de gestão, esse relatório vai, obviamente, ser publicizado. Se for de uma organização que tem suas ações em bolsas de valores, então ele vai ser publicizado para aquele setor de RI, que a gente chama, né, de relações institucionais, para os acionistas. Então, os relatórios quanto à eficiência de gestão vão ser, obviamente, publicados e comunicados. Papel da governança: avaliar o sistema de gestão e controle. Então, como que a gestão está avançando e quais são os mecanismos que nós temos, as metodologias de controle para avaliar a gestão. Qual que é o papel da gestão? Avaliar o desempenho e aprender. Aprender a fazer melhor, aprender a ser mais eficiente, aprender a atender os objetivos com mais eficácia. E, por último, nós temos aí como papel da governança promover o accountability e a transparência. Dar transparência nas informações, transparências nos objetivos, nos resultados que foram atingidos por meio da gestão organizacional. Bem, nós temos aqui um cenário que cabe uma reflexão sobre o ambiente organizacional no contexto contemporâneo. Então, nós temos aqui algumas tendências do ambiente organizacional. Então, as organizações hoje, o contexto, o mercado, a conjuntura ao qual ela está inserida,
está exigindo o quê? Mais flexibilidade, que as organizações elas tendem a ser mais flexíveis perante aqueles propósitos os quais foram traçados para aquela instituição. Então, ela precisa ter esse olhar um pouco mais flexível, dando oportunidade para o novo, novas tecnologias, novas formas de relacionar com o seu colaborador. Então, essa flexibilidade é uma tendência por meio das organizações. Que mais as organizações percebem num contexto, numa conjuntura mais atual? Elas precisam ser mais relacionais, relacionar bem com o seu cliente, relacionar bem com o seu fornecedor, relacionar bem com o seu concorrente, porque através do concorrente ela também pode crescer, ela pode inovar, ela pode estabelecer algumas parcerias que reduzam os seus custos. Então, é uma nova postura dentro do mercado competitivo. Então, esse ambiente exige mais relacionamento por parte das organizações. As organizações também estão mais diversas, ou seja, pessoas com perspectivas, ideologias distintas no mesmo espaço, no mesmo ambiente. Então, as organizações são espaços para ter mais diversidade. Então, no contexto aí da década de 60, 70, você entrava dentro de uma organização, as pessoas eram um pouco mais uniformes. Ou seja, as pessoas pensavam de uma forma mais padronizada, se comportavam de um modo mais padronizado. Hoje não, nós temos um contexto organizacional que nós temos pessoas de diversos espectros. Então, existe uma maior diversidade nas pessoas. Isso muito em virtude também da conquista das mulheres, dos seus espaços dentro das organizações. Então, a organização passou a ser composta por um público mais diverso. E isso, obviamente, também é reflexo da sociedade. E ainda, maior intensidade. As organizações hoje passam para uma importância muito significativa na vida das pessoas. E essa maior intensidade, maior importância é algo muito relevante para as organizações. As organizações tornaram-se elementos, né, espaços muito significativos para a vida humana. Então, é muito importante a gente destacar essa maior intensidade, maior volume de organizações, organizações de diversos portes, de diversas naturezas. Então, nós, a todo instante, estamos relacionando com este tipo de espaço, esse espaço das organizações. Pois bem, é importante destacar ainda que a governança, conforme nós já destacamos em conteúdos anteriores, ele é o sistema pelo qual as sociedades são geridas, a partir do relacionamento entre acionistas, conselhos de administração, diretoria, auditoria independente, conselho fiscal, dentre outros atores. Então, para que você consiga equilibrar esses interesses, essas vertentes dentro de um grupo, dentro de um agrupamento, normalmente você cria esses conselhos, né, para essas discussões e ouve, obviamente, o ponto de vista de cada ator envolvido e tenta estabelecer alguma política, alguma estratégia organizacional para que essa instituição consiga se desenvolver. Então, algumas boas práticas de governança corporativas, elas sempre visam, primeiro, aumentar o valor da empresa. Então, uma empresa que é bem assessorada, que ela possua um corpo de conselheiros bem qualificado, ela consegue agregar valor para essa organização e ainda contribuir para a sua perenidade. Então, a proposta da governança não é aquele lucro imediato apenas, ela tem como proposta, além do lucro imediato, mas sim a perenidade da organização, desenvolver o melhor produto, ser uma instituição muito inovadora. Então, são alguns pontos que essas organizações elas buscam e visam no sentido de tornar mais perene a sua trajetória no sentido de desenvolver e de fornecer, seja um produto ou seja um serviço, e ainda facilitar o seu acesso a capital. Lembremos que uma organização bem estruturada, com objetivos bem definidos, com uma estratégia clara e com uma proposta de governança e práticas de governança bem estabelecidas e consolidadas,
essas instituições, elas possuem credibilidade. E essa credibilidade abre portas. E uma dessas portas é o acesso ao capital, é o financiamento. Então, se uma estrutura bem gerenciada, bem governada, você tem uma estrutura de governança bem estabelecida, quando vá até um órgão que forneça esse capital, que financia, seja uma instituição financeira ou outra, obviamente, uma estrutura que vai ser avaliada com muito mais detalhe, porque ela já tem uma estrutura consolidada e, obviamente, com mais elementos passíveis para que ela consiga se desenvolver. E você quer investir, imagina na cabeça de um banqueiro, você quer investir numa instituição que tem perspectivas de crescimento, desenvolvimento, ou numa instituição que ainda está em formação, que ainda não tem a estratégia bem definida, não tem aí práticas de governança bem estabelecidas. Então, a governança, ela obviamente, ela é uma ponte para esse acesso ao capital. E um ponto muito importante a gente refletir aqui na conjuntura organizacional é que, quando a gente pensa mais em nível operacional, na excelência operacional, a gente busca estabelecer estratégia de mercado, busca uma liderança bem qualificada para conseguir desenvolver essa organização e, obviamente, precisa-se dessa responsabilidade tanto em nível social quanto em nível ambiental. As organizações, elas ganham valor quando elas se preocupam, quando essas organizações traçam esses objetivos também dentro de sua estratégia. Qual é o objetivo social? Qual é o objetivo ambiental dessa organização? E ainda, a gente tem a proposta de desenvolver e estabelecer uma cultura. Então, qual é a cultura da organização? É uma cultura do jeitinho? É uma cultura de não seguir o formalismo, não seguir as regras? Ou é uma cultura que tem lá as regras bem definidas, as políticas bem estabelecidas, a estratégia muito clara e ela vai buscar a excelência e focar nos resultados? Então, nós temos aí a governança corporativa como um instrumento para você estabelecer uma cultura que visa a excelência, os resultados, mas, sobretudo, no controle também desses resultados, obviamente fazendo uma relação direta com sua estratégia e ainda buscar o conhecimento da regulação e do modelo de negócio. Hoje as organizações, elas ganham em suas atividades, obviamente, e isso não se discute, se uma organização ela tem aí uma expertise operacional, ela pode ter aí um custo operacional muito mais baixo do que seus concorrentes, mas, sobretudo, as organizações ganham muito no seu modelo de negócio. É possível replicar esse modelo de negócio? É um modelo de negócio difícil de ser copiado? E a proposta de governança, ela busca vislumbrar muito essa agregação de valor no modelo de negócio. Como que a gente vai criar uma estrutura de decisão, uma estrutura de gestão, uma estrutura para conseguir desenvolver os produtos ou serviços de modo que o concorrente não consegue copiar, pelo menos a curto prazo. Ele vai precisar de um longo prazo para tentar se aproximar daquela estrutura que foi estabelecida. E ainda nós temos a chamada educação continuada. Como que essa organização vai avançar, se ela é líder daquele mercado, como ela vai permanecer líder no mercado? Às vezes tem que quebrar alguns paradigmas. Ela pode ser líder, por exemplo, no setor de refrigerante, mas o comportamento de consumo mudou. Aí ela busca incorporar novos produtos. Aí ela passa a ser líder no setor de bebidas. Então a organização, ela precisa ter essa percepção dessas mudanças ambientais para que ela consiga mudar sua estratégia, traçar novos rumos, novos objetivos, às vezes mudar sua missão para que ela esteja muito alinhada com as mudanças comportamentais dos seus consumidores. E ainda, mapeamento e retenção de talentos, alinhamento das pessoas com os valores e com a estratégia empresarial. Não faz sentido você ter uma pessoa dentro da organização que ela não acredita no produto, que ela não acredita no serviço que é prestado e nem mesmo naquela estratégia que foi direcionada para a organização. Então, esse alinhamento ele é fundamental
está estabelecido, sobretudo nos colaboradores da organização, e ainda mais naquele conselho diretivo, no conselho deliberativo, na parte que a gente chama aí de governança organizacional. E ainda, por último, aí nós temos aí a agenda de tecnologia e inovação. Não podemos de certa forma, pecar no ponto de inovação. A inovação deve ser algo sempre vislumbrado pela organização. E quando eu falo inovação, aqui eu não estou falando em criar um novo produto toda semana. Não, você pode inovar na forma de comunicação com o cliente, você pode inovar na entrega, inovar na embalagem, você pode inovar internamente no processo produtivo. Quando eu falo inovação, estou falando de uma forma muito ampla para que consiga entender e compreender quais são os aspectos que a organização tem um espaço para poder propor algo novo, algo inovador. E com isso nós conseguimos destacar também algumas questões transversais, que visa competitividade, rentabilidade, integração e sustentabilidade. Organização competitiva no mercado, rentável, ela tem a integração com o conjunto de stakeholders, com os atores envolvidos, e a sustentabilidade, que é o tripé. A gente falou de responsabilidade social e ambiental, mas a gente precisa destacar a questão sustentável, que é algo que está sendo exigido muito das organizações, e observa-se que as organizações que têm isso como foco e uma pauta estão se destacando no mercado. Bom, com isso a gente destaca aí os chamados mecanismos de governança, que ele é pautado na liderança organizacional, é pautado nos planos e na estratégia que essa organização possui, e ainda no controle que é estabelecido por parte da organização. Quais são os instrumentos, quais são os mecanismos de controle que avalia se a estratégia está sendo atendida, se a liderança está correspondendo às expectativas e se a organização atinge a sua missão institucional. Bom, dentro dos mecanismos de governança, vale aqui a gente definir os papéis, né? Quem toma as decisões? Quem toma as decisões sobre diretrizes estratégicas são os componentes lá, os membros do conselho. Nós temos um conselho institucional deliberativo que vai tomar as decisões no nível estratégico. Quem toma as decisões em nível de gestão? Os gestores organizacionais, os líderes organizacionais. Então, quais decisões podem tomar o conselho deliberativo? As decisões precisam estar muito bem pré-definidas. Essas decisões devem estar muito bem estabelecidas. Até onde pode interferir os conselheiros? Os conselheiros podem interferir numa nomeação de um gestor? Não, os conselheiros não têm esse papel. Existe uma política, os conselheiros vão traçar diretrizes. É o gestor? Não, o gestor tem um poder limitado. Ele pode selecionar um perfil, mas não necessariamente ele buscar aquela pessoa, aquele apadrinhado. Não, a proposta de governança é para evitar isso. Em quais circunstâncias interferem? Até onde o gestor pode interferir e até onde o conselho pode interferir. Isso precisa estar muito bem delimitado no plano estratégico organizacional. Quem tem um papel de quê dentro daquela estrutura? Então, quais são os compromissos da equipe de governança, dos conselheiros? Quais são os compromissos dos gestores? Onde queremos chegar? Então, precisa convergir esses atores, sejam os atores gestores, sejam os atores de governança dentro de uma estrutura organizacional. Bom, e com isso a gente trata a governança corporativa. Quando a gente passa nessa proposta de tratamento, a gente destaca que a preocupação da governança é criar um conjunto eficiente de mecanismos. Então, eu crio regras e equilíbrios para a tomada de decisão dentro da estrutura organizacional. A governança também, ela vai vislumbrar quais serão as propostas de incentivo, qual vai ser a remuneração dos gestores, qual vai ser a remuneração dos acionistas, ou seja, o gestor ele não pode tomar a decisão, esse trimestre a gente não vai distribuir dividendos. Não, quem toma essa decisão é o conselho que vai estabelecer. Se o gestor achar que não é devido, ele vai, de certa forma, argumentar, mas esse poder de decisão não é do gestor, é do conselho. E também a governança vai definir os mecanismos de monitoramento dentro daquela estrutura. E ainda, por fim,
A fim de alinhar o comportamento dos executivos com o interesse dos acionistas, você estabelece gestão e governança trabalhando de uma forma conjunta. Então, o conselho de administração, auditoria independente, conselho fiscal, são espaços para você conseguir equilibrar e construir uma estrutura que vai dar perenidade para essa organização. E por último, eu deixo aqui uma reflexão de Tom Peters, onde ele diz que a gestão é sobre organizar e contabilizar, a liderança é sobre nutrir e melhorar. Obrigado a todos.